evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A primeira parte deste texto, deste Evangelho, anuncia a destruição de Jerusalém. E, de fato, entre os anos 66 e 60 depois de Cristo, esta cidade de Jerusalém foi cercada de exércitos, e os sobreviventes foram, como diz o texto, levados para todas as nações. A história registra que, de fato, muitos judeus foram vendidos como escravos, como o texto mostrava, né, que muitos seriam dispersos. Depois da queda de Jerusalém, no entanto, a história continuou, e é o tempo da pregação a todas as nações. Então, veja, aconteceu tudo isso a Jerusalém, a sua destruição, mas iniciou-se um novo tempo. É o tempo da pregação, é o tempo que, porque tiveram que sair de Jerusalém, então tiveram que propagar a mensagem cristã. Então, a pregação de Jerusalém, muito fechada ali, por causa dessas situações, começou a ir para outras nações, outros lugares. É uma nova fase em que todos são convidados a formar esse povo de Deus, não só os cristãos que estavam reunidos em Jerusalém. A segunda parte do texto já fala de uma coisa sobrenatural, que é o julgamento final, né? Que Jesus realizará por sua morte e ressurreição, e pelo testemunho dos cristãos no mundo. Todos os poderes alicerçados na injustiça serão abalados, porque Jesus e os cristãos farão emergir a verdade e vão revolucionar a sociedade mediante a prática da justiça. Então está aí uma visão do cristianismo que, penetrado na cultura, rompe com essa cultura para formar uma nova realidade, né? Agora, no entanto, vamos focar aqui sobre esse ponto da transmissão do Evangelho, né? Que a reflexão nos levava a pensar que, por causa da destruição de Jerusalém, a mensagem começou a ser difundida em outras nações, porque as pessoas tiveram que fugir para outros lugares, né? A transmissão do Evangelho, essa nova fase, né? Esse novo tempo, a fase de transmitir, a fase de propagar a Boa Nova, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 76, diz: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Então, primeiro, o Evangelho foi difundido pelos apóstolos oralmente, né? Que, na sua pregação oral, exemplo, instituições, né? Ou seja, como eles iam instituindo as celebrações, as maneiras de transmitir e celebrar. Eles transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, né? E o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Então, a primeira forma de transmissão foi essa forma oral, né? Antes de ser a forma escrita
primeiro houve a transmissão oral do Evangelho, né? E depois, então, houve a transmissão escrita por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito, escreveram a mensagem da salvação. Então, foi escrito, mas a inspiração é um outro conceito importante para a catolicidade, a inspiração divina dos textos bíblicos, né? Então, por inspiração, inspirados pelo Espírito, escreveram a mensagem que nos salva. Parágrafo 77. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores. Então, houve uma preocupação em que essa transmissão oral e escrita fosse mantida perene, né? Ou seja, não se perdesse ao longo dos séculos. Então, os bispos foram sucessores que tiveram como função o magistério, né? Eles têm o ofício do magistério, entregando-lhe seu próprio ofício do magistério. Então, dos apóstolos aos bispos, né? Com efeito, a pregação apostólica, por isso chama pregação apostólica, porque vem dos bispos, dos apóstolos, e os bispos são os depositários, os que conservam, os guardiães, né? De modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão. Então, a pregação apostólica devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Isso aqui é o conceito de sucessão apostólica. Então, o que os apóstolos transmitiram aos bispos, os bispos transmitiram aos seus sucessores, e assim foi durante todos os séculos. O depósito da fé, o conteúdo da fé, tudo isso foi conservado de geração a geração. Os bispos, com fidelidade, foram transmitindo aos seus sucessores. Essa transmissão viva, né, porque é de geração a geração, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição. E aqui tradição com T maiúsculo, note isso, né? Não estamos falando tradição, minha família tem tradição de celebrar o Natal todo mundo junto. Eu tenho por tradição todo dia 1º de janeiro ir visitar fulano. Não é esse tipo de tradição. Esse costume que nós chamamos tradição é T minúsculo. Aqui o tradição é T maiúsculo, que se refere exatamente a essa transmissão, essa pregação apostólica que foi conservada e transmitida de maneira viva, fiel, no Espírito Santo. Então, conteúdos que estão na Bíblia e naquilo que foi a transmissão oral foram transmitidos e fielmente, e nós chamamos isso de tradição da Igreja, enquanto distinta da Sagrada Escritura. Então, são duas fontes, tradição, Sagrada Escritura, né? Que é operacionalizada pelo magistério da Igreja, né? Então, são os três fundamentos, o tripé da nossa fé: Bíblia, tradição e magistério. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida, culto, perpetua e transmite a todas as gerações que ela é e tudo e que ela acredita. Então, repito, não é aquela tradição, eu tenho por tradição no meu aniversário fazer um pedido. Não é essa tradição com T minúsculo. Tradição é isso, né? É tudo isso que a Igreja transmite, né, que aqui se resume de uma maneira muito forte, né? A Igreja, na sua doutrina, vida, culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que acredita. Então, tradição com T maiúsculo é essa transmissão de tudo aquilo que a Igreja é e de tudo aquilo que a Igreja acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora da tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Então, a tradição, esses conteúdos, eles nos chegam até nós hoje, né? Então, como a Igreja celebra, como a Igreja prega desde os tempos antigos, como isso renova, né? É um dinamismo que, apesar de ser muito antigo, se torna muito novo, porque renova a vida da Igreja, entra na prática da Igreja e renova, restaura as forças e a fé dessa Igreja que crê e que ora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.